Olá, pessoal. Vamos começar então agora a nossa terceira aula. Antes disso, eu só aconselho que vocês deem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que vai ter um link que vai redirecionar para um arquivo, para o nosso site, que vai ter um arquivo com as questões que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, eu aconselho que antes de assistir a resolução, vocês tentem fazer se baseando nas nossas duas últimas aulas, tá bom? E daí a gente vai começar aqui a correção. De hoje, então, vai ser questões sobre o Sistema Financeiro Nacional, principalmente da estrutura, mas há também uma outra questão que vai tratar na nossa primeira aula, que era aquela introdução geral que falava a respeito dos mercados, tá? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: a Constituição Federal, norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico do Estado, ocupou-se em capítulo específico de estabelecer o regramento básico do Sistema Financeiro Nacional, a despeito de tal sistema, a Carta Magna dispõe que será. Então, essa daqui é a respeito do conceito. Aí, só uma observação. Percebam que essa questão é de 2007, há 13 anos. É uma questão antiga? Sim, é uma questão antiga. Mas aqui é para a gente treinar e reforçar os conceitos vistos na teoria. E questões antigas e questões atuais, elas são muito parecidas, porque elas tratam justamente daquilo que está especificado naquele organograma, naquela estrutura, e isso não muda de uma hora para outra. Então, por isso que é importante fazer todas essas questões, independente do período. Só tomem bastante atenção, porque há alguns gabaritos que eles estão desatualizados, porque algumas normativas mudaram. Então, tem que ficar só atento a isso. Mas as que estão aqui, a gente vai atualizar aqui para vocês os gabaritos. Tá bom? Então, aqui está falando a respeito do conceito. Vocês lembram do conceito? Vamos olhar aqui rapidinho. O Sistema Financeiro Nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Então, desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem. Então, vamos voltar à nossa questão aqui. Então, a gente tem a primeira ali. O que é o sistema financeiro na Constituição? É regulado por leis ordinárias que disporão quanto aos interesses? Não são leis ordinárias, são leis complementares. Tá? Está escrito isso no texto da lei. Já eliminamos isso daqui. Estruturado, então, o sistema financeiro nacional é estruturado de modo a promover o desenvolvimento socioeconômico e social do país. É isso que está escrito? Não, está falando a respeito do desenvolvimento equilibrado. Ele não fala de sistema socioeconômico e nem todos os sistemas cooperativos. Isso não está escrito no conceito da Constituição Federal, tá? Que é o que está sendo pedido na alternativa. Letra C, regulado por lei complementar, ok, que disporá quanto às cooperativas de crédito e a participação de capitais nas instituições que o integram. Não só isso, né? Não é isso que está aqui, ó. Se você voltar aqui, ó, a alternativa fala aqui, ó, todas as partes que compõem abrangendo cooperativas de crédito será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação de capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, na participação de capitais de instituições, está incompleto aqui, instituições internacionais, tá? A próxima, letra D, regulado por lei complementar exclusivamente no que couber a participação de capitais estrangeiros nas instituições que o integram? Não. Tomem cuidado com essas frases que falam exclusivamente, tá? Próxima, estruturado. Vou voltar aqui. Estruturado de modo a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Ipsis é o que está escrito na Constituição. Então, não tem erro. É essa daqui. Esse daqui é o nosso gabarito. Vocês já até tinham visto, né, que eu já tinha mudado aqui. Então, é promover o desenvolvimento. Aqui tá certo, tá? Não sei porque saiu esse risco aqui. Mas é promover o desenvolvimento equilibrado do país a servir ao interesse da coletividade. Então, já algumas pessoas falaram assim, mas não precisava, tinha feito uma vez um trabalho, tinha colocado o conceito da Constituição, né? Mas não precisava ter colocado, que não sei o quê, que não era isso que estava no livro, blá, blá, blá. Gente, a Constituição Federal, ela regula tudo dentro do Estado federativo.
brasileiro. Então, a gente precisa saber o que está lá. Sempre quando vocês forem estudar alguma coisa, dá um Ctrl F, entra lá no site do Planalto, procura o que a Constituição está dizendo a respeito daquilo. É aquilo que vai nortear a complementação na legislação. É a Constituição, é a base. Ela está no topo lá da nossa hierarquia. É a Constituição. Então, prestem bastante atenção nisso. Muita gente, não vai cair. Vai que cai na próxima prova. Então, você tem que saber. O Sistema Financeiro Nacional é estruturado de modo a promover o desenvolvimento do país e servir aos interesses da coletividade. Então, vamos para a próxima questão. 2010. O sistema financeiro é segmentado nos seguintes subsistemas. Então, aqui, o que ele está falando? Ele está falando a respeito do sistema financeiro, que é o que a gente viu na nossa primeira aula. Sistema financeiro. Então, lembram-se que tinha era segmentado em 4, diferente do real, que era segmentado em 5. Então, a gente tem quais eram? Vamos lembrar? Aí vocês me respondem aí, pode escrever nos comentários se vocês acertaram, tá? Então, a gente tinha o mercado de crédito, o mercado monetário, o mercado de capitais e o mercado cambial. Eram esses 4 mercados que a gente tem no nosso sistema financeiro. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A, o mercado de crédito formal e o mercado de crédito informal. Meio incompleto isso aqui, né? Tá meio estranho. Formal. Letra B, o mercado financeiro. Setor financeiro. Vamos dizer, dentro do mercado financeiro, a gente vai ter os outros, né? Então, tá meio estranho, porque ele tá falando o que é dentro já da alternativa, né? Porque tá falando que é segmentado, não é segmentado, né? Mercado de capital, mercado de capitais, certo? O mercado monetário e não monetário. Mercado monetário, né, gente? O mercado cambial, o mercado de capitais, o mercado bancário. Não. Letra C, o mercado de crédito, o mercado monetário, o mercado cambial e o mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários. Certíssimo, é essa daqui, gente. A próxima, letra D, o mercado monetário e não monetário, o mercado cambial, o mercado interbancário, não, o mercado de ações. Seria de valores imobiliários, né? Não seria só de ações, porque não é só de ações que vive o mercado de capitais. Existem diversos produtos. Tá? Letra E, o mercado de crédito, certo? Mercado de plástico, cartões, não. Mercado acionário, como eu falei, não é só o mercado de ações, né? É o mercado de capitais como um todo. E mercado interbancário. Então, letra C mesmo, nosso gabarito. Próxima. Agora uma questão mais recente, olha, de 2018. Por Sistema Financeiro Nacional, entende-se o conjunto de instituições, olha só o conceito que a gente viu lá, o conjunto de instituições e instrumentos que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes econômicos superavitários e os deficitários. Lembra da senhora Felisberta e da Bom Sucesso? E essa transferência é possível em razão do quê? Por quê? O que existe? A gente tem a intermediação financeira, lembra-se? O Sistema Financeiro Nacional, ele é formado por esse conjunto de instituições que vai fazer com que a Bom Sucesso e a Felisberta se encontrem em um determinado momento, mesmo que não sejam elas próprias, né? Mas o dinheiro delas, as relações delas vão estar ali. E como que vai ser feito isso? É por causa do quê? Vamos começar de baixo para cima. Letra E, da atuação da CVM, é só a CVM que vai ajudar nessa transferência? Então, só se, por exemplo, for aplicar, comprar um pedacinho lá de uma empresa? Não é só isso, não é por causa só da atuação da CVM. Das bolsas de valores, mesma coisa, só por causa que eu comprei uma ação, da atuação dos bancos centrais, não é só isso, só a atuação dos bancos centrais. E a gente tem um banco central, né, que é o Banco Central do Brasil. E da atuação dos bancos comerciais, bancos comerciais são aqueles operadores que estão subordinados ao Banco Central. Eles que vão ser responsáveis por essa intermediação, essa transferência, é só por causa dos bancos comerciais? Não, a gente tem diversas outras relações. Lembra? Era um conjunto de órgãos normativos, órgãos supervisores e operadores. Não é só uma coisa ou outra. Então, a gente tem aqui aqueles mercados. Mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais
e mercado cambial. São por meio desses 4 mercados que a gente vai ter aqui conjunto de instituições operando em cada um desses mercados para fazer com que os agentes superavitários e os deficitários se encontrem, tá? Então, alternativa letra A. Próxima, agora do CESP. As questões do CESP são aquelas que a gente marca como certo ou como errado. E percebam que todos os enunciados aqui das questões, eles trazem um pouquinho dos conceitos, porque é até uma forma de você revisar. A gente aprende muito fazendo questões, tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos de regulação, por instituições financeiras e auxiliares, públicas e privadas. Essa parte aqui é o enunciado, tá, gente? Vou começar de novo. O Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos de regulação, por instituições financeiras e auxiliares, públicas e privadas, que atuam na intermediação de recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas, governo, com relação ao Sistema Financeiro Nacional, julgue os itens que seguem. Então, primeiro item. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários, aqueles que têm sobrando, com sobra, né, de dinheiro, transferem, então lembra, transferência, intermediação, esses recursos para aqueles que estejam deficitários, ou seja, com falta de dinheiro. Isso aqui vai estar certo ou errado? Por favor. Isso a gente viu muito. O conceito está certo. É o conceito de intermediação financeira, em que a gente vai tirar dos agentes superavitários, tirar não, né? A gente vai levar o que os superavitários têm para aqueles que não têm. Então, certa questão. Próxima. O Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos de regulação, instituições financeiras, instituições auxiliares públicas e privadas que atuam na intermediação de recursos com agentes econômicos, pessoas, empresas e governo, e com relação ao sistema, julgue os itens a seguir. É a mesma questão, né? O mesmo concurso. Agora, o item. Há 2 grandes grupos de entidades no Sistema Financeiro Nacional. O subsistema normativo, que trata da regulação e da fiscalização, lembra? Regulação e fiscalização, e o subsistema operativo, que que trata da intermediação, do suporte operacional. Então, essa questão aqui, ela está incompleta, porque está faltando o subsistema supervisor, certo? Entretanto, o gabarito foi dado como certo. E o que a gente aprende disso? Que o CESP, alguns professores, né, que eu estudo também falam, que o CESP incompleto não é errado, tá? Então, se está incompleto, não está errado. Se tiver alguma coisa absurda, tá errado, entendeu? Então, há 2 grandes grupos? Não, há 3, né? Que seria o subsistema normativo, o supervisor e o operativo. Mas aqui foi considerado como certo. Então, o subsistema normativo, que trata da regulação e fiscalização, e o operativo, que trata da intermediação do suporte, ele está mais próximo das pessoas, tá? Próxima, mais recente também. O Sistema Financeiro Nacional é um dos pilares de funcionamento da economia e tem importância fundamental no dia a dia dos agentes econômicos. Lembra-se? A gente todo dia, a hora que a gente passa um cartão, a hora que a gente pega um empréstimo, a hora que a gente compra um carro, uma casa, a gente está dentro do Sistema Financeiro Nacional, não tem como fugir, está no nosso dia a dia. Então, analise. Ai, gente, essa questão, olha primeiro vamos olhar aqui as alternativas. Todas as alternativas estão certas. Somente uma alternativa está correta. Essas questões me irritam um pouquinho. Só tomar um golinho de água aqui. Desculpa. Essas questões me irritam. Me deixam brava. Sabe por quê? Todas as alternativas estão certas, beleza? 1, 2, 3. Somente uma está correta, mas qual criatura que está certa? Esse tipo de prova eu fico um pouco chateada porque não privilegia aqueles que estudaram de fato. Porque se, por exemplo, um candidato que não estudou nada acha que a questão 1 está certa e o outro acha que a 2 só que está certa, ambos vão acertar a questão, mesmo tendo errado, tendo analisado de forma errada a alternativa. Mas enfim, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Como diria a professora Malu, na época que eu assisti as aulas dela, era do Eu Vou Passar, um curso maravilhoso,
É uma plataforma muito maravilhosa do João Antônio, tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas me ajudou muito, muito mesmo. Quando eu comecei a estudar, o preço é super acessível e os professores são excelentes. Você tem várias videoaulas e tudo mais, e eles sempre me inspiraram. E hoje eu sei que eu estou aqui porque eu me inspirei muito neles, né? Mas enfim, a professora Malu, ela dava aula, dá ainda, mas agora eu acho que ela está em outro curso, de Direito Constitucional. E ela falava assim, eu e as cabras passando na rua é a mesma coisa. Então, eu e as cabras andando dá na mesma. Então, é só um comentário, um parênteses aqui, vamos lá para as alternativas, né? Então, o Banco Central do Brasil é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central não tem acima do Banco Central alguma coisa? Tem o quê acima do Banco Central? Tem o Conselho Monetário Nacional. E daí ele que é dado como um órgão superior, por mais que não haja hierarquia com os outros conselhos, né? Então, esse daqui é o órgão máximo? Não. Esse daqui é uma entidade supervisora. É uma entidade supervisora, o Banco Central. Desculpe. A próxima. O órgão responsável pelo controle e pela fiscalização de mercados de seguro, previdência privada, capitalização e resseguro é a Superintendência de Seguros Privados. A gente ainda não viu especificamente a SUSEP, mas a SUSEP está abaixo do Conselho Nacional de de Seguros Privados. Então, ela é realmente o órgão que é responsável por esse controle e fiscalização. Então, essa daqui, ela está verdadeira. A próxima. O presidente do Banco Central do Brasil é também o presidente nato do Conselho Monetário Nacional? Não. A gente vai ver isso mais especificamente a partir da próxima aula. A gente vai ver, começar a ver os órgãos normativos, depois a gente vai ver as entidades supervisoras, mas não é o presidente do Banco Central do Brasil, ele não é o presidente nato do Conselho Monetário Nacional, tá? O Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 3 pessoas e o presidente é o ministro da Economia, atualmente o Paulo Guedes, tá? Então, só temos uma alternativa certa, né? Então, letra B, somente uma alternativa correta, mas qual que é essa alternativa? É a 2. Daí aqui, né, só para a gente relembrar, né, que a gente acabou de ver, então a SUSEP, ela está abaixo aqui do Conselho Nacional de Seguros Privados, que regula as atividades de seguro no Brasil. Então aqui a gente vai ter seguradores e seguradoras, entidades abertas de previdência, sociedade de capitalização. E aqui, ó, o Bacen, ele está abaixo do Conselho Monetário Nacional. Então, e o presidente do Banco Central, por mais que ele componha o Conselho Monetário Nacional, ele não é o presidente nato. O presidente nato é o ministro da Economia, tá? Vamos para a próxima questão. O sistema financeiro nacional é composto por diversas entidades, dentre as quais os órgãos normativos, os operadores e as entidades supervisoras. Então, a gente tem, eles mudaram a ordem, que poderiam colocar respectivamente, né? Normativos, supervisores e operadores, mas tudo bem. A entidade responsável, então agora vem a pergunta aqui, né? A entidade responsável pela fiscalização das instituições financeiras e pela autorização de seu financiamento. Então, aqui, a gente não viu ainda especificamente as funções dessa entidade. Entretanto, dá para a gente acertar essa questão, porque instituições financeiras estão aonde? Ó, instituições financeiras são essas operadoras aqui, ó. Alguma delas, né? Mas a gente tem, por exemplo, os bancos comerciais, que são instituições financeiras, né? Então, qual que seria o órgão? Vamos começar de baixo para cima. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não, nem está ali no nosso, especificamente, né, como uma responsabilidade, né, uma grande parte aqui do nosso, um órgão específico, né, grande, supervisor. Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é um órgão normativo. Então, se tem a palavra fiscalização, especificamente, né, a respeito disso, você não vai marcar, tá? Tome cuidado com essa palavra fiscalização, porque às vezes eles também utilizam o Conselho Monetário Nacional como um fiscalizador, mas ele é normativo.
mas o Banco Central que fiscaliza. Então, depende do contexto, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso, não se confundam com o que eu acabei de falar. Fundo Monetário Internacional, não. Conselho Monetário Nacional, sim, ele ajuda nas normas, né? Mas especificamente quem que autoriza o funcionamento vai ser o Banco Central do Brasil, tá, gente? É o Banco Central do Brasil, que é a entidade responsável pela fiscalização das instituições e pela autorização do seu funcionamento, tá? Então, tá do nosso lado ali, à esquerda do organograma. Julgue o próximo item. Acerca da estrutura do sistema financeiro. Já apareceu aqui o gabarito, mas por quê? Né? Então, o Banco da Amazônia é supervisionado no que se refere às operações de crédito que realiza exclusivamente pela Comissão de Valores Imobiliários? Não, gente. Não é. A Comissão de Valores Imobiliários vai regular o quê? Vai fiscalizar o quê? Vai supervisionar o quê? Vai ser a bolsa de... vou até voltar aqui. O que vai... CVM. Ela disciplina, normatiza, fiscaliza a atuação de diversos integrantes do mercado de valores imobiliários. Então, bolsa de valores e bolsa de mercadorias e futuros. Ponto. Então, não é a CVM. Não é o Bacen. Certo? Próxima. Sobre as principais funções dos órgãos que compõem o subsistema de revisão do Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos lá. O Banco Central do Brasil, essa questão é boa para revisar. O Banco Central do Brasil é a autoridade que supervisiona todas as outras, além de banco emissor de dinheiro e executor da política monetária. Tá? Ele é o executor da política monetária, sim, ele que emite o dinheiro, apesar do Conselho Monetário autorizar. Tá? Então, essa questão aqui, ela tá certa. Então, a gente já poderia eliminar aqui a 3, né, que não aparece a 1, só essa. Conselho Monetário Nacional funciona para a criação da política de moeda e do crédito de acordo com os interesses nacionais. Sim, tem que ser interesses nacionais, não internacionais, ok? Então, a gente pode tirar que não aparece a 2 aqui. Então, a gente só fica entre a A e a D. A Comissão de Valores Mobiliários tem a função de possibilitar a alta movimentação das bolsas de valores e do mercado acionário. Isso inclui promover negócios relacionados à bolsa de valores, proteger investidores, além de outras medidas. Sim, quando a gente for ver a CVM, a gente vai ver diversas funções e dentre elas inclui todas essas daqui. Então, a gente tem a alternativa certa. Então, todas estão certas. Todas, a letra A. 1, 2 e 3 está certa. Próxima. De acordo com a Lei 4.595/64, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Eu acabei não colocando nos slides das aulas anteriores, mas tudo está sendo baseado nessa legislação. A gente vai ver mais especificamente isso a partir da próxima aula, tá? Porque muitas coisas, por mais que alguns itens dela possam, na prática, não acontecerem, o que cai na prova é essa lei. Então, eu até aconselho que vocês entrem lá, já baixem ou sempre tenham acesso a essa aula. E ele tá, aí atenção, ele está pedindo que não integra. Então, o que não integra? Não está naquele organograma que a gente viu há pouco. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, letra B. Letra C, Banco Central do Brasil não integra. Letra D, Conselho Monetário Nacional. E letra E, Secretaria do Tesouro Nacional. O que não integra? Os bancos, eles são operadores. O Banco Central do Brasil é um supervisor. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Então, a única alternativa errada é a letra E, Secretaria do Tesouro Nacional. Ela auxilia, mas ela não compõe o Sistema Financeiro Nacional, tá? Próxima. O Sistema Financeiro Nacional, conhecido também como Sistema Financeiro Brasileiro, compreende um vasto sistema que abrange grupos de instituições, entidades e empresas. Nesse sentido, o Sistema Financeiro Nacional é compreendido por, vamos ver aqui mais uma questãozinha de conceito, uma rede de instituições bancárias, ONGs, entidades e fundações, vamos letrar aqui, né? E fundações que visam principalmente a transferência de recursos financeiros para empresas com déficit de caixa. Então, é só quem tem déficit de caixa que participa do Sistema Financeiro Nacional? Letra B, um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam, em última análise, a transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas, governo, superavitários para deficitários? Essa tá melhorzinha, né? Vamos olhar as próximas. Tem 2 subsistemas, o normativo e o outro de intermediação financeira.
Não é normativo de intermediação financeira, né? A gente tem o normativo, o supervisor e o operador. Sendo que o último, né, o de intermediação, ele está chamando o composto por instituições que estabelecem diretrizes de atuação das instituições financeiras operativas, como a CVM. Isso aqui tá trocando tudo, né? Tá falando que estabelece diretrizes, que seria do normativo, e tá falando que atua diretamente com, por exemplo, o público, que seriam os operadores, mas cita a CVM. Então, essa daqui tá bem erradinha. Próxima, o Sistema Financeiro Nacional, composto por instituições financeiras e filantrópicas situadas no território nacional, que tem como objetivo principal o financiamento de obras públicas. Não, não tinha nada disso. É o desenvolvimento equilibrado do país, o objetivo ponto. Próxima, agentes econômicos e não econômicos que objetivam a transferência de recursos financeiros, desde que previamente autorizada pela CVM para os demais agentes participantes do sistema. CVM. A CVM é muito importante, ok, mas ela está somente no mercado de capitais e é ali que ela tem atuação. Não, não é, isso aqui está errado. Então, nosso gabarito é letra B. Então, o Sistema Financeiro Nacional é compreendido por um conjunto de instituições financeiras, instrumentos financeiros, que visam, em última análise, transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas, governo, superavitários para os deficitários. Gente, eu repito bastante, porque até é uma forma para que eu possa fixar bem esse conteúdo, porque eu também estudo, também sou concurseira, e para que vocês tanto ouvir, depois que a gente olha na prova, a gente fala, aqui tem alguma coisa errada. Aqui tá estranho, essa palavrinha não encaixa. Então, eu sempre vou ficar repetindo. Se vocês já sabem, já estão com isso bem na mente, só querem ver o gabarito, também fiquem à vontade, pulem aqui o gabarito. Eu vou deixar nas descrições também, tipo, o tempo, questão 1, 2, 3, se você quiser, só clicando ali para ver qual você tem a dúvida, tá? Por favor, não fique aqui assistindo, achando que eu estou detalhando demais ou demorando muito, porque aqui tem pessoas que estão começando agora. Então, o meu objetivo aqui é atender todo mundo, né? Desde a mim, a todos que estão desde no nível básico até o nível mais avançado, que só querem ver questões de volta, tá? Então, aqui próxima, dentre alguns dos órgãos normativos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, pode-se considerar que. Então, a gente tem aqui, eu não sei por que ficou esses pontinhos de interrogação aqui, mas eu acho que tá? Um tracinho, mas ignorem esses pontinhos de interrogação aqui, tá? Não sei o que aconteceu que... Tá, então, órgãos normativos, ele quer na questão, órgãos normativos. Comissão de Valores Mobiliários é normativo? Não, é supervisor. Então, já fora, que é a CVM, né? E a Superintendência de Seguros Privados também ambos são supervisores. Banco Central do Brasil é um supervisor do mercado de crédito e moeda. Então, não é normativo. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, mesma coisa. A Previc, ela é um supervisor no mercado de previdência complementar. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, a superintendência também, a gente já viu ali em cima, né? Então, é supervisor, Conselho Nacional de Previdência. Esse Conselho Nacional de Previdência, sim. Então, esse aqui não, esse daqui é um normativo, então tá certo. Mas invalida porque a SUSEP é supervisora. Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda apareceu em algum momento, agora nem existe mais o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, né? Mas ele apareceu em algum momento no nosso organograma? Não. Então, o ministro da Economia faz parte de diversos conselhos, mas não faz parte do Ministério da Fazenda no Sistema Financeiro Nacional. E Comissão de Valores Mobiliários, ele é um supervisor, tá? Então, só nos resta a última questão, né, que é o Conselho Monetário Nacional, sim, que está no mercado de moeda, crédito, e o Conselho Nacional de Seguros Privados, que está na área de seguros privados. Letra E, o nosso gabarito. Próxima. O Sistema Financeiro Nacional é composto de dois grandes subsistemas. Então, de novo, aquele negócio, né? Eles chamam de normativo e subsistema de intermediação. Tá até
enunciado da questão, né? Mas por isso que a gente pode considerar aquela questão lá que a gente viu do CESP incompleta certa, porque aqui eles também estão chamando assim, né? Então, tendo em vista essa classificação, faz parte do subsistema de intermediação. Então, intermediação. O Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, intermediação. Letra B, de intermediação, os comitês de política monetária Copom, normativo, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil. É bom que aqui daí ninguém confunde, né? Banco Central do Brasil e Banco do Brasil são coisas diferentes, tá até na mesma alternativa como coisas diferentes. Letra D, normativo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Comissão de Valores Imobiliários. Letra E, intermediação, as bolsas de valores e de mercadorias e futuros atuantes no Brasil. Então, é essa alternativa, né, que a gente vai ter a bolsa de valores de mercadorias e futuros atuantes no Brasil, tá? As outras, elas estão corretas, intermediação, a gente não vai ter o Banco do Brasil da intermediação, aqui a gente não vai ter esses bancos comerciais, normativo, não, nenhum desses daqui, lembra que normativo é o Conselho Monetário Nacional, nesse caso, normativo também não vai ter, tá? Próxima questão, vamos lá, vamos nos animar, já está quase acabando. Opa. Vamos lá. De acordo com a subdivisão do Sistema Financeiro Nacional em entidades normativas, supervisoras e operacionais, pode-se afirmar que funcionam como entidades normativas. Tá, então normativas a gente só tem três, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aqui ele está falando Banco Central do Brasil. Não, errado, é supervisor. Comissão, a CVM, supervisor. A SUSEP, supervisor, e a Previc, supervisor. Se ele trocasse aqui de normativos para supervisor, essa questão estaria certa, tá? Se aqui, ao invés de normativos, fosse supervisor, estaria certa. Letra B, funciona como entidades supervisoras. Agora ele quer supervisores. Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional é normativo. Conselho Nacional, normativo. Conselho Nacional de Previdência, normativo. Então, de novo, essas duas aqui estão invertidas, né? Se na primeira estivesse escrito supervisora, estaria certa. Se na segunda estivesse escrito normativo, estaria certo. Letra C, funcionam como entidades operacionais, ou seja, aquelas que estão diretamente relacionadas ao público, tá? Agências de fomento, associações de poupança, empréstimo, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, companhias hipotecárias, cooperativas centrais de crédito, sociedade de crédito, financiamento, investimento, sociedade de crédito imobiliário e sociedade de crédito ao microempreendedor. Correto! Essas são algumas das entidades operacionais. Então a gente pega e pensa sempre, são aquelas que estão diretamente ligadas ao público. Agora, a próxima, letra D, só para confirmar, entidades supervisoras. Daí aqui ele deu vários exemplos ele misturou tudo, tá? Ele colocou entidades de operação, valores imobiliários, como bolsa, mercadorias de futuro e balcão, as companhias seguradoras, sociedade de capitalização, ele misturou aqui, tá? Então, não... ele misturou várias operacionais e falou que são supervisoras, então não são supervisoras, tá? Funciona a letra E como entidades operacionais. O Banco Central do Brasil, imagine o Banco Central do Brasil como operacional. Não que as operacionais não sejam importantes, mas o Banco Central do Brasil, ele é uma peça-chave, ele é o banco dos bancos, ele é tudo, ele tem um papel crucial dentro do nosso sistema financeiro nacional, tá? Então, ele não é operacional. Comissão de Valores Monetários, imagine, ele é fundamental também para toda a supervisão do mercado de capitais, tá errado. Superintendência também dos seguros privados, não. Então, ele colocou ele colocou supervisores, né, e, na verdade, colocou operadores, mas, na verdade, são supervisores. Vamos para a nossa última questão. Essa daqui eu coloquei porque, olha, gente, é uma questão recente, imagina, 2018, há 2 anos, e olha o que eles me cobram. Qual instituição tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes no mercado de capitais do Brasil? Mercado de capitais. O que eu tenho? Eu vou ter o Conselho Monetário Nacional lá em cima, depois eu vou ter o Conselho, a Comissão de Valores Imobiliários, depois eu vou ter bolsas de valores e de mercadorias e futuros, certo? Qual que é? CVM,
Então, gabarito. E próxima aula a gente vai falar sobre órgãos normativos. Órgãos normativos, tá, gente? A gente vai falar. Espero que vocês tenham gostado das questões. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Até a próxima aula. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.